mesmo sem entender. Você não precisa entender. Tem uma história na Bíblia, que é a história de Jó. Eu amo a história de Jó. E o que eu mais gosto na história de Jó é o fato de Jó não saiu de tudo aquilo igual. O que eu mais gosto na história de Jó é que naquela circunstância, naquele tempo, Jó descobriu quem realmente o amava. E melhor ainda, Jó descobriu quem era Deus, mas o nível de Deus. Porque Jó, ele tinha uma vida com Deus. Ele tinha uma vida com Deus assim. Ele tinha uma vida onde ele fazia, cumpria as liturgias que Jó cumpria, os preceitos. Se você observar no livro, você vai ver lá que ele, quando seus filhos dormiam, ele ia entregar sacrifício. E ele entregava sacrifício pelos pecados dos filhos, caso os filhos tivessem ido pecar. Então, diante de Deus, Jó era um homem íntegro e reto. Ele tinha caráter e pureza na alma. Quando Deus diz a Satanás Deus diz assim, viste o meu servo Jó. Quando Deus faz isso com Jó, é porque Deus conhecia Jó melhor do que Jó. Quando Deus fala para Jó, quando Deus fala para Satanás que viste o meu servo, ele já estava dando testemunho de quem Jó era. Deus não precisava testar Jó, porque ele conhecia. Mas Jó, esse sim, ele precisava conhecer mais de Deus. Ele precisava ir mais fundo. Mais fundo. Mas tão fundo que ele não se reconheceria lá no fundo. A história de Jó me inspira. A história de Jó me marca. Porque tudo aquilo que Jó viveu não foi para fazer o que muitos dizem. Tudo aquilo que Jó viveu não foi para fazer a vontade dele. Tudo que Jó viveu foi para fazer a vontade de Deus, que era conhecer mais a fundo, que era ter intimidade mais a fundo com Jó. E quantas vezes nós temos vivido dias onde nós estamos cumprindo tudo aquilo que queremos, tudo aquilo que achamos que é o correto, tudo aquilo que Deus orientou e nos ordenou para que nós vivêssemos. E aí, do nada, vem um servo e fala uma má notícia. Vem outro e fala outra má notícia. Mas cada vez que um servo vem e dá uma má notícia, e o outro vem e dá outra má notícia, e as notícias ruins vão chegando para você, cada vez que isso acontece e o seu coração se dilacera
e o seu coração se entristece, você precisa se lembrar que você é o testemunho vivo de Deus nessa terra. E mesmo que você não consiga compreender nada do que está acontecendo com você, lembre-se, nós precisamos passar por isso para sermos aprovados. E não entenda que essa aprovação é a aprovação de Deus. Não entenda que você precisa ser aprovado por Deus, mas você precisa ser aprovado para Deus. Você precisa ser aprovado para você reinar com Ele na eternidade. Porque se você tem condições de não renegar ao seu Senhor por causa das lutas, por causa das dificuldades, por causa de tantas coisas, você vai ter condição de reinar com Cristo em glória. Não esqueça da promessa. Não esqueça da promessa que você tem. Não esqueça tudo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir porque Ele é Deus. Não esqueça de quem você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. Você é o que Deus chamou você para ser. Guerreiro, guerreira, forte. Vista-se das armaduras do Senhor. Vista-se com a couraça da justiça. Coloque o capacete da salvação e tenha alegria. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Todas as vezes que você pensar, por que está acontecendo isso? Por que eu estou vivendo isso? Lembra-se daquele dia que Deus falou com você e disse: quer ir mais fundo? Quer ir mais longe? Então vem. Negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e vem. Que os teus ouvidos estejam fechados, completamente fechados para as hostes espirituais da maldade, para os poderes que dominam esta terra. Quem tem dominado esse mundo está próximo ao seu fim. Quem tem dominado as pessoas que não têm uma aliança, que não vivem por princípio, está próximo o fim dele e não o fim dessas pessoas. Porque a sua luta não é contra pessoas. A sua luta não é contra os homens, não é contra o seu marido, não é contra o seu filho. A sua luta não é contra você mesmo. A sua luta é contra os poderes espirituais da maldade. E esses já têm um julgamento para eles. Só resista. Só resista. Só resista no dia mau. Vivendo cada dia o seu mal. Não deixando que você se corrompa pelos desejos. Os desejos que estão dentro da sua alma, dentro da sua carne. Os desejos que não se deixe levar pela situação, pela circunstância de morte, pela circunstância da loucura, pela confusão na mente. Não se deixe levar por isso. Resista. Resista. Deus não lhe fez para isso. Mas é necessário. Porque vivemos num mundo em trevas, é necessário passarmos por isso.
Mesmo que você não entenda, mesmo que você não entenda. Faz como Jó. Jó, ele reclamou, ele se rasgou a sua alma com Deus. Mesmo quando seus inimigos, quando seus amigos, que se diziam amigos, foram até ele questionar a sua fé, questionar o porquê, ou dizer, ou na verdade determinar por que ele estava passando por aquilo, Jó entregou a sua alma a Deus. E ele rasgava com intensidade, ele dizia, maldito seja o dia em que eu nasci. Mas ele não abandonou sua fé. Em todas as vezes que disseram para ele, desista, para, não vai dar certo. Jó, você é um perdedor. Jó, você tá fazendo tudo isso aí, mas alguma coisa tá dando errado. Tá intocado pecado lá embaixo. Olha, cada vez que você passa por uma prova, cada vez que você passa por uma luta, você sai dela melhor. Você sai dela mais forte. Você sai dela morto. Aquela pessoa já não é mais a mesma. E algum tempo atrás o Senhor falou coisas ao meu coração muito profundas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Onde Ele troca as nossas vestes. E o trocar das vestes é você tirar aquela veste antiga e colocar uma nova. E aí isso me faz lembrar o que a palavra de Deus fala, que revestivos. Além de Deus trocar as suas vestes, Ele te reveste com seu poder, com a sua soberania, com a sua autoridade. Porque ser corajoso não isenta o fato de você ter medo, porque você é humano. Mas eu quero lhe dizer, neste dia, que independente do medo, independente da situação, independente de qualquer coisa, o Senhor te gerou dentro dele antes mesmo que você existisse nessa terra, no útero da sua mãe. Deus te gerou lá dentro dele, das entranhas dele, e planejou um futuro de paz, de vida, de prosperidade. Então não resista ao que Deus programou para você. E viva. Viva intensamente aquilo que Deus programou para você. Porque o que Deus fez para você é bom, é perfeito, é agradável. E é disso que você precisa se lembrar neste dia. Você só precisa se lembrar disso para que você não caia, para que você não desista, para que você não olhe. Lembre-se, a sua vida está nas mãos do Criador. E se Deus te deu, Ele tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas não aceite viver na angústia. Não aceite viver uma vida de trevas, porque Deus não te gerou para isso. Deus te gerou para proclamar boas novas aos cativos. E proclamar boas novas ao cativo é simplesmente dizer o que você tem vivido de maneira poderosa. É impactar vidas com a sua vida. Simples assim. Eu vim aqui hoje lhe dizer que você está passando tudo isso porque você precisa morrer. Você está passando tudo isso porque você precisa se autoconhecer. Você está passando tudo isso
Porque você vai conhecer o melhor de Deus. Você só está passando tudo isso porque você é servo. Porque você é filho. Não precisa se desesperar. Creia, só creia. Fica com Deus. Fica com Deus. Vamos entrar numa nova jornada. Deus muda as coisas e Ele muda e Ele faz do jeito que Ele quer e Ele transforma tudo. E eu estou aqui para isso. Como eu já tenho dito em outros vídeos, eu tenho feito esses vídeos para que você seja edificado através das minhas experiências. E as experiências que eu tenho tido com as provas que tenho passado. São experiências de paz, de vida, onde eu sei que o meu Redentor vive. Onde eu sei que quando tudo isso passar, eu serei melhor do que sou hoje. Para glorificar e exaltar o nome dele. Porque eu não preciso dos padrões deste mundo. Eu não preciso viver segundo o que dizem que eu tenho que viver. E por isso, nós vamos encerrar o processo de cápsula de poder. Estamos começando hoje mais um momento com o Senhor, mais um momento de esclarecimento, com palavras de vida, de restauração para você. Vamos colocar 3 vídeos na semana. Vídeos mais longos do que os da cápsula de poder, mas vídeos que vai impactar a sua vida, que vai transformar a sua alma e que vai te levar para mais perto de Deus. Pode ter certeza. Então, se você quiser, tiver desejo por isso, compartilha esse vídeo, comenta aqui embaixo qual a luta que você tem passado, qual as dificuldades que você tem vivido. Comenta aqui e vamos orar. Vamos orar. Eu quero alcançar um número grande de seguidores para que a gente se movimente de maneira diferente, sabe? Porque quando Deus transforma, Ele nos tira das formas. Então fica com Deus. Beijo. Tchau.